Atos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, diz assim: Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado por esta manhã, por este dia de adoração aqui na Igreja Batista Renovada, no Bessa. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, mais uma vez, e nos ajude a explanar a Tua Palavra, Senhor. E que enquanto estivermos fazendo isso, o Senhor continue trabalhando no nosso coração, nos quebrantando, convencendo-nos de que realmente somos pecadores, que precisamos de Ti, batizando com o Teu Santo Espírito, enchendo o Teu povo com a Tua presença, Senhor. Que seja um momento de esclarecimento, que seja um momento de edificação para todos nós. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Meus irmãos, de volta ao Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma das questões que sempre é levantada é por que não acontece mais tantos milagres hoje em dia na igreja cristã como acontecia no tempo dos apóstolos. E eu digo que essa pergunta já tem um pressuposto errado. Se você ler o livro de Atos, você vai contar nas duas mãos o número de milagres que são registrados ali. Houve duas ressurreições, uma pelo ministério de Pedro, a irmã Dorcas, que na verdade não era o nome dela, era o apelido, e Eutico, em Atos 20, pelo ministério de Paulo. Houve a cura de um aleijado em Atos 3, houve um terremoto como resposta de uma oração em Atos 4, Ananias e Safira, a morte deles também pode ser dada como algo milagroso em Atos 5. Em Atos 8 houve um avivamento em Samaria. Em Atos 9, com a conversão de Saulo, houve um avivamento em Damasco. Em Atos 10 houve a pregação do Evangelho na casa de Cornélio, por parte de Pedro, e o Espírito Santo desceu ali. Em Atos 12, Tiago foi martirizado, mas Pedro foi libertado da prisão miraculosamente por meio de um anjo. Em Atos 13 começam as primeiras viagens missionárias, Paulo e Barnabé. Na verdade, a ordem era Barnabé e Paulo, né? Barnabé era o líder da viagem. E houve alguns milagres ali. Atos 13, Atos 14, Atos 15, segunda viagem missionária de Paulo, agora já com Silas, não mais com Barnabé. Atos 16, o avivamento na igreja, a fundação e o avivamento em Filipos, já foi mencionado aqui durante o período de louvor. Em Atos 17, me parece que não há nenhum milagre, mas a pregação do Evangelho em Atenas, no Areópago. Em Atos 18, a fundação da igreja em Corinto. Atos 19, o Espírito Santo e a pregação do Evangelho chega em Éfeso, e por meio das mãos de Paulo, alguns discípulos, 12 discípulos, foram batizados com o Espírito Santo. Vem Atos 20, a ressurreição de Eutico, a despedida de Paulo dos irmãos da igreja de Éfeso. Em Atos 21, Paulo é preso em Jerusalém, e depois de ter recebido uma profecia de Ágabo. E de Atos 22 para frente, a lição, o texto mostra que Paulo foi caminhando, na verdade navegando rumo a Roma, para fazer a sua missão final, que era prestar um testemunho de Cristo perante o rei Nero.
na época. Se eu passasse o microfone para vocês relatariam muitos mais milagres do que os que eu resumidamente contei aqui. O livro de Atos compreende um período de aproximadamente 30 anos e não foca necessariamente no dia a dia da igreja, mas nas primeiras missões cristãs. Hoje acontecem mais milagres do que acontecia no primeiro século. A igreja do primeiro século era composta inicialmente com 500 crentes, mais ou menos. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas parece que eles não permaneceram fiéis ao Senhor. Porque em Atos 1 nós vemos que só havia cerca de 120 crentes. Cadê os 380? Será que se desviaram? Será que não eram de Jerusalém? A gente não sabe. Mas era pouca gente, 120 pessoas. Quando Pedro pregou, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Depois, um pouco mais, algumas semanas depois, provavelmente, mais 5.000 pessoas. E a igreja passou em Jerusalém, de cerca de 120 para pouco mais de 8.000 crentes. E a igreja foi crescendo vagarosamente. Hoje nós somos em torno de 2 bilhões de cristãos protestantes no mundo. O que acontece hoje não é que há menos milagres, nem menos operações divinas do que nos tempos dos apóstolos. Acontece que a gente não vai ligar a televisão e ver esse tipo de coisa sendo noticiada no Jornal Nacional. Mas se você conversar com seus irmãos, você vai perceber que há muito mais milagres acontecendo hoje do que no tempo dos apóstolos. Aliás, essa é a promessa. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que estas. Pedro, pregando em Atos capítulo 2, disse que a promessa é para nós, ou seja, para aquele povo e para os seus filhos. E a tendência é que isso seja aumentado. A tendência é que a manifestação do Espírito Santo aumente à medida que a segunda vinda do Senhor esteja se aproximando. E é isso que tem ocorrido. Mas tem muita coisa que a gente deixou passar. Os milagres continuam existindo. Mas e as missões? Mas e o quebrantamento? E a paciência de ficar orando intensamente, juntos durante 10 dias até receberem a promessa do Espírito Santo? Hoje nós vivemos debaixo de uma pressa maldita. A gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, daqui a pouco a pessoa responde, 1 hora depois, e muita gente diz assim: me desculpe, não respondi antes porque... Eu não peço desculpas, porque eu não respondi antes, porque eu estava ocupado. Não aguentou esperar 1 hora para receber minha resposta? Porque não me telefonou se era urgente. Será caso de vida ou morte? Porque não ligou para o SAMU. E às vezes a gente pensa que vir à igreja uma vez na semana, ler um capítulo da Bíblia por dia, fazer uma oração, isso vai ser suficiente para a nossa vida. Que é reflexo dessa pressa maldita que a gente deixou que nos engolisse. Irmãos, o texto que nós lemos segue dizendo que os discípulos passaram 10 dias em oração até receberem a promessa do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Hoje, se a gente faz uma oração de 10 minutos na igreja, muitos irmãos já começam a dizer aquele amém irônico. Está demorando demais. Amém, amém, aleluia. Tá bom, né, pastor? Pastor, ora demais, fala demais, deixa eu orar em casa, eu estou com pressa. Muitas bênçãos do povo para o povo de Deus são para todo o povo de Deus. Mas algumas bênçãos só são para aqueles que perseveram. Aqueles que
se afastaram, aqueles que se desviaram durante esse período de pandemia, mostraram provavelmente que já vinham fazendo há meses ou há anos uma vida sem dedicação a Deus, em oração e leitura da palavra de Deus. Se tivermos, irmãos, o hábito diário de ler a Bíblia e orar, nunca a nossa fé vai esfriar, nunca a gente vai se desviar, nunca vai faltar problema, mas nunca vai faltar amor a Jesus também. O cálculo que a gente faz para chegar a esses 10 dias de oração que eles tiveram lá é muito simples. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º. E era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Só que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias ainda com os discípulos. Atos 1:3 diz isso. E ele disse: permaneçam em oração. E aconteceu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, 40 para 50, 10 dias. Foi isso, é esse o cálculo. Não é nada complicado de fazer. Eu quero ver com vocês agora de manhã algumas questões, as principais passagens que o livro de Atos fala sobre o batismo com o Espírito Santo e o enchimento com o Espírito Santo, ou a limpeza do coração e outros sinônimos que o livro de Atos dá para esse revestimento de poder e as consequências que isso teve em cada ocasião. Vamos lá. Primeiro, o primeiro batismo no Espírito Santo, que às vezes a gente fala erroneamente que foi a descida do Espírito Santo. Não foi a descida do Espírito Santo, foi quando Jesus ressuscitou. Está registrado em João capítulo 20, quando Jesus encontrou com um grupo de 10 apóstolos. Judas já havia se matado, Tomé não estava presente, e tinha os outros 10 dos 12 apóstolos ali, e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Aquela foi a descida do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos capítulo 2 foi o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência distinta. Todo cristão, todo mundo que foi salvo, todo mundo que se arrependeu de seus pecados e creu em Cristo, já é habitado pelo Espírito Santo. Mas nem todos são batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ou o enchimento com o Espírito Santo, como queiram, é uma experiência distinta da habitação e distinta da salvação. Mas é para os salvos, para todos que buscarem. Os irmãos estão dispostos a buscar? Às vezes acontece na hora da conversão, como foi com Cornélio. E Pedro nem conseguiu terminar seu sermão. Isso é muito comum de acontecer nas Assembleias de Deus, por exemplo. Eu tenho vários amigos que foram batizados no Espírito Santo no momento da conversão. Nem sabia o que estava acontecendo ali. De repente a boca deles começou a falar sozinha numa língua que eles não sabiam o que estava acontecendo. Embora essa não seja a única evidência do batismo com o Espírito Santo. O primeiro batismo no Espírito Santo, Atos 2:4. Depois eu posso passar esse sermão para a Valber e ele pode replicar para vocês aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam há 10 dias orando intensamente na casa de João Marcos. A gente nota que era uma casa grande, de uma família rica, para abrigar 120 pessoas, dia e noite. Era uma casa muito grande, a igreja não tinha templo. Os primeiros templos cristãos foram construídos só no século IV, 300 e tantos anos depois. E aí, eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Infelizmente, irmãos, há algumas igrejas por aí, e por aqui, não muito distante daqui, geograficamente falando, que ensinam a falar em línguas. E não estou falando da renovação carismática católica, não. Vocês já viram isso? Vá, o Espírito está aqui, libere, começa a falar, repita comigo.
Eu já vi essa blasfêmia acontecendo. Isso é uma blasfêmia, irmãos. É conforme o Espírito concede que as pessoas falem. Qual a consequência disso? Pessoas de 15 povos ouviram as grandezas de Deus sendo faladas pelos 120 crentes, e eles as entenderam em suas próprias línguas. E logo que Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. 15 povos distintos estavam ali em Jerusalém. E muitas vezes eles iam para a Páscoa, voltavam para casa, depois voltavam para celebrar o Pentecostes. As famílias mais ricas ficavam em Jerusalém de férias quase 2 meses mesmo. Estavam ali para celebrar a festa da colheita, do Pentecostes. E começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus. Não é que os crentes começaram a falar no vernáculo de cada um, não. O texto não diz isso. O texto diz que eles entenderam nas suas próprias línguas. Esse foi o primeiro batismo. Segundo, a coragem de quem é batizado no Espírito Santo. Está registrado em Atos 4, do 8 ao 13. Eu vou ler. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, que era a cura do aleijado na porta do templo, e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem que aqui está com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Como consequência do enchimento do Espírito Santo, os apóstolos agora estavam cheios de coragem. Foram proibidos de anunciar o nome de Jesus em Jerusalém. Não só continuaram anunciando, como disseram: olha, vocês rejeitaram a pedra angular, e não é possível ser salvo sem crer no nome de Jesus. Essa foi a consequência. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de coragem para pregar o Evangelho. Essa é uma grande consequência. Está faltando evangelismo? Está faltando missões? É porque está faltando poder. Porque esse poder faz até os tímidos falarem. Até aqueles que não têm erudição falarem com tanta eloquência que conseguem convencer até doutores, quando é o caso. Essa é a consequência de quem é cheio do Espírito Santo. Coragem. Tá? Tem coragem? Tem coragem de pregar o Evangelho? Aqui na igreja talvez seja fácil. Se bem que falar em público não é muito fácil. O maior medo da humanidade, não percentualmente falando, não é de morrer, é de falar em público. Mas tem coragem para botar uma caixa de som no meio da rua e fazer um culto ali fora? Ou lá na rodoviária, ou lá no Mercado Central, num sábado de feira? Então saiba, provavelmente está cheio de Espírito. Terceiro lugar, o reenchimento do Espírito à igreja perseguida. Porque o enchimento do Espírito vem não só para uma ocasião, mas ele deve ser buscado pelos crentes durante toda a vida, para que Deus nos encha novamente com o seu Espírito. Primeiro, que não é possível que a gente se encha do Espírito. É Deus quem nos enche do seu Espírito. Segundo, é necessário que Ele nos encha novamente. O livro de Atos mostra essa experiência de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que buscaram ser cheios novamente. Atos 4:31, que relata o final da oração que eles fizeram, diz o seguinte:
E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Essa oração que eles fizeram não fez com que a perseguição cessasse, não fez com que as lutas parassem, mas fez com que o lugar onde eles estavam tremesse, literalmente, um terremoto. É o primeiro relatado em Atos. E isso foi uma resposta de Deus. E eles continuaram pedindo, eles tinham pedido ousadia a Deus e continuaram pregando o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Irmãos, o enchimento do Espírito proporciona isso, coragem. E o reenchimento também proporciona isso. Quarto lugar, pessoas cheias do Espírito Santo organizando a igreja. A igreja continua crescendo e os problemas vão surgindo, é natural. Igreja tem vários símbolos na Bíblia. A igreja é comparada com um corpo. A igreja é comparada com a noiva do Cordeiro. Mas a igreja também é comparada com uma lavoura. E às vezes essa lavoura parece que só dá duas coisas: pepino e abacaxi. Às vezes tem morango, tem banana, tem macaxeira. Amém, né? Mas tem épocas que só dá pepino e abacaxi. E a gente tem que resolver. A gente tem que resolver como servos de Deus. E surgiram alguns pepinos e alguns abacaxis para os apóstolos resolverem. E eles decidiram fazer o que está registrado em Atos 6. Eu vou ler o verso 3 e o verso 7. Atos 6:3 diz: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos de este serviço. Para resolver problema na igreja, não tem gente melhor do que pessoas cheias do Espírito Santo. Às vezes não é aquele cara que é formado em administração de empresa que consegue resolver o problema da igreja. Às vezes é aquele irmão que mal sabe falar, mal sabe escrever. É ele que Deus deu sabedoria para resolver os problemas. E o que aconteceu? Atos 6:7 diz o que aconteceu. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Agora, os sacerdotes judaicos estavam se convertendo. Igreja cheia do Espírito é uma igreja organizada. Geralmente, os carismáticos e pentecostais, como nós, pensamos que quanto mais desorganizado, mais cheio do Espírito foi o negócio. Só tem hora, não tem hora, só tem hora para começar, não tem hora para terminar. Como é que vai ser? O Espírito é que vai dirigir. Mas será que não era bom fazer uma liturgia? Saber quem vai orar, quem vai cantar? Não, o Espírito Santo vai dizer na hora. Como acontece na Congregação Cristã do Brasil, popularmente conhecida como Igreja do Véu. Eles proíbem que os seus membros estudem teologia formalmente. Eles não evangelizam, é proibido evangelizar na Congregação Cristã do Brasil. É proibido. Me parece que isso é antibíblico, não? E aí o ancião, como eles chamam o pastor lá, o nome não está errado, biblicamente pode ser assim, é o mesmo que presbítero. Ele diz: não, hoje quem vai trazer a palavra é fulano e tal. Meu Deus, mas o que eu vou dizer? É proibido organizar-se. Irmãos, não há ninguém mais organizado do que Deus em todo o universo. O mundo que Ele criou continua funcionando. Embora Ele intervenha, Deus não deu cordas no universo e deixou para lá. Ele é o Deus de toda providência. Ele continua cuidando de tudo. Mas o Deus que tem poder para ter dito o seguinte: que haja tudo,
e ter criado tudo numa só frase. Foi criando num dia algumas coisas, no segundo dia outras, no terceiro outras, e assim foi até o sexto dia da criação. E no sétimo ele parou de criar, o que Moisés registrou como Deus descansou. E às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente acaba fazendo coisas como um pato. Pato nada mal, voa mal e anda mal. Pode deixar que é até bonitinho o pato nadando, mas nada mal. Quer fazer bem feito? Foca. Quem de vocês já teve aquela experiência de pegar uma lente de óculos, por exemplo, botar num papel assim, fazer com que o sol viesse, passasse pela lente e ficasse um foco no papel? Quem já fez isso aqui? Só os antigos, né? Que nem eu. Se o foco tiver muito grande no papel, tiver um círculo assim, você vai passar o dia todinho lá, não vai acontecer nada, só vai iluminar. Quem de vocês teve êxito? Certo. Pegou fogo o papel, né? Quando pegou fogo, estava um foco grande, estava só um pontinho. Você quer que pegue fogo? Você quer que dê certo? Foco. É isso. Organização. Eu cheguei, tinha gente ali, me ajudando no estacionamento. Vai ficar até o final? Eu disse, não, vou pregar e vou embora. Não, então não guarda o carro ali, guarda o carro aqui. Eu disse, opa, ótimo, senão eu ia ficar trancado ali o resto do dia. Tinha gente para botar álcool na minha mão, para medir a minha temperatura. Alguém me trouxe, acho que foi sua esposa, sentar aqui na frente. Pessoal cantando, cada um seu instrumento, gente ajudando ali com o retorno. Organização, irmãos. O Espírito age por meio da organização. Tem gente que vai para o campo missionário e volta frustrado. Meu Deus, mas o Senhor não me disse. Às vezes não foi Deus que falou, não, foi só uma emoção. Organização. Sabe quanto tempo, irmãos, levou da conversão de Saulo até a primeira viagem missionária em Atos capítulo 13? No mínimo 17 anos. Saulo já era um rabino famoso, tinha o que a gente chama de Antigo Testamento na cabeça. Ele sabia a lei de frente para trás, de trás para frente. Era poliglota. Um rabino respeitadíssimo na sua época. Se converteu, passou a pregar. Já assim que se converteu, porque tinha o que dizer. Não era um novo convertido que nunca tinha visto a capa preta da Bíblia. Não. Mas ele pregava que Jesus era o Cristo. Ele não passou a doutrinar a igreja logo em seguida, não. Tudo que ele sabia sobre o Messias, ele disse, é Jesus, é ele o Cristo. E ele se isolou, claro que continuou trabalhando com os crentes, na Arábia, lá em Tarso, mas ele ficou lá, recluso. Depois de mais ou menos 16 anos, Barnabé, que o havia discipulado, estava plantando uma igreja em Antioquia, uma das 11 cidades da região chamada de Antioquia. Tem aqui a Antioquia da Síria, da Pisídia e por aí vai. Ele olhou, viu aquela multidão se convertendo. Se eu preciso discipular esse povo, quem aqui vai me ajudar? Saulo é a pessoa ideal para isso. Ele viajou cerca de 165 quilômetros de João Pessoa para Natal. Procurou Paulo, disse, vamos lá, me ajuda lá. Passaram um ano trabalhando juntos. Fizeram a primeira viagem que a gente chama de viagem teste, para ver se a dupla daria certo, daria liga. Foram levar uma oferta para uma igreja que estava precisando. Ágabo tinha dado uma profecia, está lá em Atos 11, nos últimos versículos do capítulo. Deu certo a viagem. Aí tem um parêntese que é Atos 12, a morte de Tiago e a prisão e libertação de Pedro da prisão, está em Atos 12. Em Atos 13, Deus disse, separarem a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinham enviado. Mas às vezes a gente quer fazer as coisas de bolo. Depois que a gente faz um monte de besteira, sem planejar, aí a gente fica desesperado e diz, meu Deus, abençoa. Por que não pediu ajuda de Deus antes?
Por que não perguntou qual era a vontade de Deus antes? Quinto lugar, Estevão, cheio do Espírito, confrontou os pecadores com sua pregação. Vocês sabem que o capítulo é muito grande, eu vou ler apenas algumas passagens. Atos 6, 8 e 9 diz o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e de poder, é o mesmo que dizer, cheio do Espírito, tá? Realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Irmãos, ser cheio do Espírito não significa dizer que a gente não vai enfrentar oposição. Muito pelo contrário. Geralmente é pancada. Geralmente é um monte de problema para resolver. Geralmente não é com muita tranquilidade que as coisas acontecem na obra de Deus. Mas não é porque tem turbulência que Deus não está presente. O personagem bíblico que mais arrumou confusão em toda a Escritura, vou dar uma chance para alguém chutar. Quem foi? Quem mais discutiu com o povo? Quem mais arrumou confusão? Briga, quem foi? Pode falar sem medo. Hã? Pedro? Tem um voto aqui para Pedro. Então, hã? Jonas? Não, Jonas só brigou com Deus. Jonas estava se lixando para o povo, queria nem discutir. Mais alguém? A última. Fico com Pedro. Hã? Fico com Pedro. Não foi ele. Foi Jesus. Jesus discutiu com saduceus, fariseus, um grupo de gregos, provavelmente essênios, com Pilatos, com Herodes, e dentro de Herodes ele não falou nada. Tu és o filho do homem? Tu és o rei de Israel? Tu dizes. Fala alguma coisa em tua defesa. Sabe que eu tenho poder para te livrar ou para te condenar? Nenhum poder você teria se do céu não tivesse sido dado. Fica no teu lugar. Foi a mensagem, né? O jovem rico: Senhor, eu cumpro a lei, eu não sou o cara. Se Roberto Carlos estivesse aqui, diria: esse cara sou eu. Tá bom, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Hoje em dia não ia faltar gente para dizer: venda tudo que tem, dê nessa igreja. Como está o pessoal aí na televisão, quase todos da televisão. Jesus discutiu com os apóstolos. Discussão feia. Pegou o chicote, derrubou as mesas do templo, pelo menos em uma ocasião, amado. Em João capítulo 21, depois de restaurar Pedro: Pedro, tu me amas? Estava aquela conversa toda. Os crentes que sempre foram fofoqueiros desde o primeiro século, toda igreja tem fofoca. Aqui deve ter também, não é possível. Deve ter. Entre os apóstolos correu uma fofoca que dizia que João não ia morrer até Jesus voltar. Está lá em João 21. Aí Pedro acabou de ser restaurado dos seus pecados. Aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor, quanto a este? Jesus perdeu a paciência, que não é pecado. Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Segue-me tu. O Jesus da Bíblia é muito diferente do Jesus que é pintado por aí, irmãos. A gente precisa ler mais a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com nunca arrumar confusão. Sabe aquela história: fulano pastoreou a igreja durante 30 anos, nunca arrumou um problema. Não pastoreou, é mentira. Não pastoreou. Pastorear é cuidar do povo, é confrontar quem está em pecado, é botar a mão no vespeiro, naquela família de gente rica que tem na igreja, que acha que manda na igreja e acha que manda em Deus, e dizer que quem manda é o Senhor. Eu estou achando ruim, vai embora você com seus problemas.
É confrontar aquele povo que não é cristão, que está atrapalhando a obra de Deus na igreja, e não achar ruim quando eles forem embora. Jesus multiplicou pães e peixes, tinha mais de 5 mil pessoas, 5 mil só homens, está em João capítulo 6. Quando ele começou a pregar um discurso tranquilo, muito mais tranquilo que o Sermão do Monte, disseram: essa palavra é dura demais para nós. Todos foram embora, ficaram só os 12. Jesus ficou muito triste, olhou para os 12 e disse: por favor, não me abandonem. Você também não quer ir embora? Ser cheio do Espírito Santo muitas vezes significa que nós vamos arrumar um monte de problema, mas Deus está conosco. É isso, irmão. Não é falta de problema, não. É ter a solução certa, é fazer a vontade de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito. É isso. Tem gente que acha que a igreja está cheia, Deus está abençoando. Irmão, às vezes nossa igreja está cheia, e tem um grupo de uma igreja com 4 ou 5 pessoas se reunindo debaixo de uma árvore que nem tempo tem, que estão muito mais cheios do Espírito, fazendo muito mais a vontade de Deus do que nós. É isso, irmãos. Sexto lugar, os samaritanos foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos 8, aliás, do 14 ao 17, está escrito o seguinte: em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João para confirmar a igreja, né? Os quais oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Presta atenção, já eram crentes, mas os apóstolos foram lá para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo significa foram batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo na verdade é dado no momento da conversão. Isso fica muito claro nas cartas paulinas. Por exemplo, Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entre outras passagens, nós sabemos hoje que o Espírito é dado no momento da salvação. Quando a pessoa se converte, o Espírito habita. Mas eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um grupo que havia se dividido quando Israel se dividiu, o país que é pequeno, né? Menor que Sergipe atualmente, pequenininho. Sergipe é o menor estado brasileiro, e eles tinham dividido entre 10 e 2 tribos, basicamente. O reino do norte ficou sendo conhecido como Israel, o reino do sul como Judá, capital era Jerusalém, onde estava o templo. E aí no limite, na fronteira ali, antes de chegar no reino do sul, o rei que se rebelou, o Jeroboão, colocou um ponto de idolatria, para que o povo não descesse para Jerusalém. E no limite do norte também colocou outro ponto de idolatria. Aquele povo estava afastado de Deus há mais ou menos 900 anos, vivendo na idolatria. Os judeus nem passavam por Samaria, faziam um rodeio. Em vez de na viagem a viagem durava um dia, durava 3 dias. É por isso que em João capítulo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não era necessário geograficamente, porque o caminho que os judeus faziam não era aquele, era necessário espiritualmente. E aí Jesus disse que quando o Espírito descesse sobre os discípulos, eles deveriam simultaneamente, tanto em significa simultaneamente. Vocês devem ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E os discípulos ficaram em Jerusalém, estava tudo muito bom, obrigado, até que veio uma perseguição em Atos capítulo 8,
na minha opinião, enviada da parte de Deus, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ninguém pode impedir o propósito de Deus de se cumprir. Ninguém. E aí, irmãos, os crentes que não queriam pregar em Samaria tiveram que ir lá e pregar. E houve um grande avivamento em Samaria. E houve até um mágico lá que não tinha se convertido inicialmente, mesmo sendo batizado, mas que provavelmente se converteu no final. E eles oraram, Pedro e João, os líderes da igreja em Jerusalém. E quando eles oraram, o Espírito Santo desceu sobre eles. O texto não diz que eles falaram em línguas. Não diz. Mas diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. Por isso nós não acreditamos que é batizado com o Espírito Santo somente quem fala em línguas, mas quem tem uma experiência extraordinária com Deus, interna, de sentir a presença de Deus de maneira mais forte, falando ou não em línguas. Em sétimo lugar, o ex-perseguidor Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Em Atos 9, versos 17 e 18 diz: Ananias, não é o marido de Safira, aquele já tinha morrido, é outro, foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Irmãos, Paulo tinha ficado cego durante 3 dias, todo mundo aqui conhece a história. Ele passou 3 dias em jejum e oração. Vocês imaginam como não devia estar a cabeça de Paulo naqueles 3 dias? Eu acho que a última coisa que ele pensou foi na sua cegueira. Ele estava indo, respirando ameaças e morte. É como o doutor Lucas registrou Atos 9:1. Era assim que Paulo estava indo para Damasco. Vou pegar aqueles desgraçados, vou acabar com eles que estão corrompendo a obra de Deus, porque ele pensava que os cristãos não eram parte do povo de Deus. E Paulo estava assim, como a gente diz hoje, com sangue no olho, né? Figurativamente falando. Lucas escreveu de forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa. E aí ele cai, não tem cavalo nenhum na história, tá? Nem Atos 9, nem Atos 22, nem Atos 26. Ah, mas como é que eles viajaram? Provavelmente a cavalo, mas nenhum cavalo é mencionado. Irmãos, o que será que passou pela cabeça de Paulo ali durante aqueles 3 dias? Estava contra Deus e nem sabia. Fiquei impotente, caí no chão, vi aquela luz. Quando Paulo disse: quem és tu, Senhor? Ele não estava se convertendo, não, porque é um pronome de tratamento que a gente usa para os homens, Senhor, ainda hoje, né? Estão tentando mudar, mas não vão mudar, não. Ali ele estava reconhecendo que Jesus é o Senhor. Não, era um homem, ele não sabia quem era, por isso ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, quando a igreja é perseguida, Jesus é perseguido. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus disse que Paulo estava o perseguindo, lhe perseguindo. E ali ele se converte, entra em Damasco carregado, né, conduzido, porque estava cego. Provavelmente aquela cegueira deixou sequelas. Gálatas 4, do 11 ao 13, fala de uma doença que Paulo tinha nos olhos, mas esse não deve ter sido o espinho na carne de Paulo, esse é outro assunto. Mas para que toda vez que Paulo precisasse ler um texto, olhar para longe, ver uma luz forte, ele se lembrasse quem era Jesus. Tal como Jacó, que depois de lutar com o anjo do Senhor, passou a mancar.
E a cada passo que Jacó dava, ele tinha que se lembrar quem era Deus e que ninguém vence Deus. Às vezes Deus deixa cicatrizes em nós, no nosso corpo. Pessoas que usaram drogas, que às vezes estão com a memória afetada, estão com ejaculação precoce, como consequências do uso abusivo de drogas ilícitas antes de se converterem. Às vezes é na nossa alma uma dor muito grande, uma humilhação que a gente passou, para que toda vez que a gente se lembre daquilo, que a gente sinta aquela dor, a gente se lembre de onde Jesus nos resgatou. E aí Paulo foi cheio do Espírito Santo. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, ele ficou curado, ele voltou a enxergar, literalmente falando, e passou a enxergar Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, quer ser cheio do Espírito? Saiba, traz consequências, mas não tenha medo de Deus. Tem gente, bom, você deve saber disso, diz, não, se Jesus quiser me batizar com o Espírito Santo, que seja em casa. Eu me converti numa igreja em Campina Grande, no bairro das Malvinas, talvez alguns de vocês conheçam, comunidade Vida Nova, pastora Mércia. Essa semana eu falei com ela. Minha família toda é de Campina Grande, eu sou pessoense, mas já morei lá 2 vezes. Terra boa, terra onde tem futebol na Paraíba. Soube disso ontem. Brincadeiras à parte. Me converti no ano 2000. Tinha um rapaz na nossa igreja, Adriano é o nome dele. Hoje ele é pastor. E ele ia tinha um culto de oração na terça-feira lá, que era tarde. E as senhoras e tal, depois ganhou o corpo, passou a fazer parte da liturgia, da agenda da igreja, melhor dizendo. Passou da terça para a quarta, do templo menor que tinha lá, que não existe mais, para o templo maior, né? Tudo mais, com banda e tudo mais. E aquelas irmãs, geralmente eram mulheres que participavam, oravam, eram cheias do Espírito. Eu aprendi a evangelizar com aquelas mulheres, acompanhando elas quando era um garotinho de 13, 14 anos. E elas eram cheias do Espírito e falavam alto e davam glória a Deus alto, e algumas de vez em quando rodopiavam. Pedro entrou em êxtase em Atos capítulo 10. Paulo relata um êxtase também. Daniel também teve um êxtase, está lá no livro do profeta Daniel, não recordo o capítulo agora, acho que é Daniel 9, se não me falha a memória. Teve visões que até adoeceu. Mas às vezes a gente acha que Deus só opera quando a gente está assim, formalmente, sentado, ou em pé. E aí Adriano ia para o culto, para esse culto. E depois ele ficava mangando das irmãs. Era, e a gente pegava pesado com ele, né? Sobretudo os mais velhos, eu sou mais novo que ele, era garoto na época. Rapaz, claro que é isso. Com Deus não se brinca. Um dia, Adriano abriu o coração para Deus. E Deus batizou ele com o Espírito Santo. E ele rodou a igreja toda. E ele queria botar os bancos de madeira pesado na cabeça e sair correndo dentro do templo. Como os assembleanos faziam antigamente. Sem WhatsApp. Na quarta de tarde, quarta noite, a igreja de 600 membros já sabia o que tinha acontecido. E ele disse: foi a melhor coisa que me aconteceu. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Paulo não teve medo de Deus. Ele teve medo de ir contra Deus. Tenha medo disso.
Tenha medo de os pastores propuserem aqui um avanço missionário, vocês disserem, e alguém dizer, não, mas não é de Deus não. Não vou dar um centavo para ajudar esse missionário. Não vou passar nem perto. Vou arrumar uma desculpa para não ir. Tenha medo disso. Tenha medo de ir contra a vontade de Deus. Contra a obra de Deus. Tenha medo disso. De se colocar contra Deus. De achar que sabe mais do que todo mundo. De achar que sabe mais do que Deus. De achar que a gente não pode quebrar protocolos, porque nós que sabemos de tudo, na verdade, fizemos o melhor planejamento do mundo. E nada pode fugir daquilo. Deus ama a organização, mas Deus é soberano. Essa semana eu estava lembrando do episódio que o cantor Marcos, lá da Banda Sal da Terra. Vocês conhecem a Banda Sal da Terra, lá de Garanhuns? Não? Vou te passar uns hinos deles. Cantam forró, são da Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Forró bom, pé de serra. E aí fazem avanços missionários. E um desses avanços, Marcos tentou evangelizar no sertão, pregou, tal, levou porta na cara, aquela coisa que é normal acontecer. Tentou falar para um rapaz que era cadeirante, o cara, não gosto de crente, eu odeio crente. Suma daqui. Tá bom. Saiu, orou pelo rapaz. Claro, a gente não fica feliz com isso. A gente quer ser bem recebido, né? E aí o caminhão que tinha deixado eles de manhã, num sítio lá, disse, chegou, né? Final da tarde, para recolher todo mundo e voltar de volta para a escola onde eles estavam hospedados. E aí Deus começou a inquietar Marcos. E dizendo, eu vou a pé, uns 8 quilômetros. Você mandou parar o caminhão, o que é isso, Marcos? Conversa, não, Deus falou, eu ir a pé. Bom, lá se vai o caminhão e a poeira comendo. Ele vai caminhando até, meu Deus, que besteira que eu fiz. 8 quilômetros, já estou ficando cansado. Agora já era. De repente, quem ele encontra atolado na areia, sozinho. Quer ajuda? Está indo para onde? Está indo para a cidade. 8 quilômetros ouvindo o Evangelho. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. O que me chama a atenção na vida de Paulo é que Deus não escolheu Paulo por ele ser um grande erudito, embora ele fosse. Deus não escolheu Paulo porque ele tem uma mente de soldado. Sabe aquela mente, missão dada é missão cumprida? Embora ele tivesse. Em Atos 20 e 24, para mim isso fica mais claro do que tudo. Quando Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que o Senhor Jesus me designou. Paulo tinha mentalidade de soldado, irmãos. Missão dada é missão cumprida. Acabou. Mas não foi por isso que Deus escolheu Paulo para ser apóstolo. Deus disse para ele, por meio de Ananias, eu te escolhi. Você é um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis e gentios. E para você saber como é importante sofrer pelo meu nome. Deus escolheu alguns de nós para sofrer mais do que os outros. Em Colossenses 1:24, Paulo diz, Colossenses 1:24, quem quiser dar uma conferida. Eu estou completando no meu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo. Assim, irmãos, na cruz Jesus sofreu tudo que era necessário para redimir a humanidade, mas não tudo que era possível sofrer. Ele deixou um pouquinho de sofrimento para nós, para a igreja. Pedro escreveu sobre isso, Paulo também escreveu sobre isso em outras cartas.
Pedro, na primeira carta, capítulo 4, capítulo 3, verso 17, escreveu, 1 Pedro 3,17: porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais o bem, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Então pode ser que a vontade de Deus tenha decretado que alguns de nós tenhamos que sofrer mais. No capítulo 4, versículo 12, Pedro escreveu: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Ser cristão é sofrer também. Não esqueceram da promessa de Jesus? No mundo tereis aflições? É promessa de Jesus. Tem se cumprido na sua vida, sim ou não? Sim. Pense numa promessa que tem se cumprido. Aí a gente diz, sem querer às vezes meditar nessa passagem, nessas palavras: sim, mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Foi. Ele venceu como? E morrendo. Paulo foi cheio do Espírito, um ex-perseguidor. Em oitavo lugar, são 11. O Espírito batizou os gentios. Atos capítulo 10, verso 44 a 46. Enquanto Pedro dizia essas coisas, ele estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, os judeus, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo, também fosse derramado sobre os gentios, os não-judeus, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Jesus não enviou a igreja apenas para um grupo de eleitos, para aqueles que ele na eternidade supostamente predestinou. Não! Ele enviou a igreja para pregar o evangelho a todos, para fazer discípulos em todos os povos. João diz na primeira carta, capítulo 2, verso 2: esta é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Jesus morreu pelo mundo inteiro. E a promessa do Espírito Santo também é para todos os que crerem. Deus não tem filhos preferidos, embora tenha filhos mais íntimos. Quem são os mais íntimos? Quem busca mais. Não é Deus que escolhe os mais íntimos, é quem se aproxima mais de Deus. O Espírito Santo batizou os gentios. Ele batiza qualquer um, irmãos, que crê e que se aproxima. Em nono lugar, o Espírito Santo e o avivamento em Antioquia. Atos 11, 23 e 24. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, homem bom, as duas únicas pessoas que são chamadas de boas no Novo Testamento, Jesus e Barnabé. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ele era o pastor da igreja de Antioquia. Naquela igreja havia 5 profetas e mestres, mencionados em Atos 13, 1. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Os 5 eram tanto profetas como mestres. E o Espírito Santo promoveu um avivamento em Antioquia. Avivamento sempre é resultado de uma operação prévia de Deus, que conduz a uma série de fatores, entre elas, oração. O avivamento sempre é precedido por oração, arrependimento, estudo bíblico, compromisso com a obra de Deus. E a gente não pode produzir avivamento, por mais que a gente faça isso. O avivamento é uma obra exclusivamente divina, mas a gente pode pedir que Ele mande um avivamento. E consequência do avivamento, entre tantas,
Tem uma que está presente em todos os avivamentos que se tem notícia até hoje: missões. Não há avivamento sem missões. Não há. Se você acha que é avivado, examine seu próprio coração. Tem vontade de ganhar pessoas para Cristo? Não. A resposta é: você não está avivado. Mas pode se tornar. Pode buscar da parte de Deus. Uma das histórias de avivamento mais impactantes que eu conheço é a de uma cidadezinha do interior da Guatemala, chamada Almolonga. Não sei se vocês já ouviram falar antes disso. Avivamento em Almolonga. Veja um documentário que foi feito depois. 90% da cidade se converteram. Eles plantavam lá macaxeira, inhame, sei lá o que, tomate. Cada tomate era desse tamanho aqui, irmãos. Pessoas do mundo inteiro foram examinar lá. O que é que vocês botam aqui? Qual é o agrotóxico que vocês usam? O que é isso? Não, a gente planta e ora. Tem os vídeos, tem no YouTube. Avivamento sempre desemboca em missões. Quer saber se os objetivos desse encontro aqui foram alcançados depois? Se evangelismo começar a despontar aqui, se conversões continuarem ocorrendo, se pessoas se sentirem chamadas por Deus para pregar o evangelho a outros povos, houve um avivamento. 10º lugar, o Espírito Santo e o confronto com as trevas. Atos 13, do 9 ao 11, diz o seguinte: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Elimas, ele ficou cego por 3 dias, como Paulo havia ficado cego por 3 dias. Consequência de ter sido cheio do Espírito Santo aqui, ele não permitiu que a obra de Deus fosse atrapalhada e confrontou diretamente o poder das trevas. Isso aqui é o que a Bíblia chama de milagre. Milagre não é necessariamente cura. O incrédulo opositor ferrenho do Evangelho ficou cego por 3 dias, como um sinal de que aquela obra era a obra do Espírito Santo de Deus. Isso acontece ainda hoje. Pessoas que se opõem tão ferrenhamente à obra de Deus, às vezes sofrem consequências trágicas, porque de Deus não se zomba, a obra de Deus também não se zomba. Eu lembro agora de uma história de um pastor antigo brasileiro que foi chamado para resolver um problema na Suécia, numa igreja da Assembleia de Deus na Suécia. Um juiz sueco queria tomar o terreno da igreja, dizendo que eles não tinham direito legal sobre aquela propriedade. E aí eles chamaram um pastor brasileiro, com quem eles tinham muita afinidade, para ir ajudá-los naquela situação. Irmãos, Deus disse para ele: vá todo de branco. Ele foi todo de branco, sapato branco, calça branca, camisa branca, paletó branco. Quando ele estava chegando perto da igreja, algumas casas antes, o pessoal: chegou o doutor, agarraram ele, botaram ele para dentro. Esse doutor está aqui, que um bebê tinha acabado de se afogar na piscina, não está mais respirando, doutor, pelo amor de Deus. Se eu já estou aqui, não vou dizer que não sou doutor, vou orar. Pegou o bebê, orou, o bebê ressuscitou, começou a tossir, aprumaram o corpo dele, que alegria e tal. Como é o nome do senhor? Eu disse: não, eu não sou doutor, eu sou pastor. Aí ficaram impactados, mas o principal tem acontecido: o bebê não morreu, ou morreu e ressuscitou, melhor dizendo. O pastor foi para a igreja.
E naquele mesmo dia teve um culto. O juiz que estava para tomar a propriedade da igreja estava presente no culto. Quando os irmãos começaram a debater a questão, o juiz pediu a palavra. E é claro que lhe deram a palavra. E o juiz disse: hoje meu neto morreu afogado e Deus usou esse pastor para ressuscitá-lo. Meu Deus! E hoje em diante eu sou crente dessa igreja. E esse prédio é nosso, é de vocês. Irmãos, o Espírito Santo promove avivamentos, promove o confronto com as trevas, e às vezes é como o pastor disse, é inimaginável a forma que ele trabalha. 11º e último lugar, o Espírito Santo para aqueles que não sabiam da sua existência. Atos 19, verso 1 e 2 diz o seguinte: e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Chegando ali, alguns discípulos perguntaram-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. E no verso 6, Atos 19, 6 diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Às vezes, nós estamos que nem os crentes de Éfeso. A gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Nem sabe o que é que ele quer fazer. Mas ele quer lhe encher nessa manhã. Se você veio com o coração aberto, ele vai te encher. Ele quer quebrantar o teu orgulho e te transformar numa nova criatura. Ele quer te transformar num cristão melhor. O Espírito Santo fez isso com os crentes em Éfeso, e houve um grande avivamento em Éfeso. E aquela igreja chegou a enviar missionários depois, e foi pastoreada por Timóteo depois, pelo apóstolo João, e enfim. Irmãos, mas como ser batizado com o Espírito Santo? Não há uma regra. Antigamente os pastores diziam: vá dando glória, porque o Espírito Santo glorifica o Filho. Não é isso, irmão. O glorificar. Não é dizer glória a Deus, e aí tem gente que enrolava a língua no tanto glória, achava que estava falando em línguas e tinha sido batizado com o Espírito Santo. Não é isso. Mas orando com dedicação, foi o que os irmãos fizeram em Atos capítulo 1. Eles receberam, se consagrando a Deus, vivendo a vida de santidade. A gente pode receber esse batismo com o Espírito Santo, esperando em Deus. Os crentes oraram durante 10 dias, esperaram confiadamente em Deus. E também pode acontecer pela imposição de mãos de alguns cristãos, de Pedro e João, como foi em Atos 8, de Paulo, como foi em Atos 19, de Ananias, como foi em Atos 9. Nós não vamos impor as mãos sobre ninguém hoje por uma questão sanitária, mas nós vamos orar pedindo isso. A igreja de hoje precisa voltar ao livro de Atos e desejar as mesmas bênçãos que os primeiros cristãos vivenciaram, mesmo que seja com perseguições, com lutas, mas devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo. As consequências disso serão mais coragem, mais poder, mais missões, mais problemas, mas também mais resolução de problemas, porque com problema nunca falta, né? Mas cheio do Espírito a gente vai conseguir resolver esses problemas. Mais fervor, mais amor a Jesus. Como Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Essa é a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos hoje. O quanto nós amamos Jesus. Irmãos, para concluir, antes de orarmos, um cristão cheio do Espírito Santo era advogado. O nome dele era Horatio Spafford, um advogado de Chicago, na cidade de Chicago. Ele não era natural de Chicago, mas trabalhava lá. Em 1870, ele tinha 4 filhos. Ele era muito amigo do evangelista Moody, o norte-americano. E Moody foi pregar na Europa.
E aí, ele perdeu um filho, Espáfaro, o advogado, febre muito alta em 1871. Na verdade, Moody foi pregar na Europa em 1873. 2 anos depois da morte do seu primeiro filho, ele tinha três meninas. Quando ele estava no porto, prestes a embarcar, soube de uma questão de urgência. E ele disse: não, você vai com as crianças e eu vou voltar para Chicago e resolvo e pego outro barco em seguida. A mulher dele partiu com as 3 meninas. O barco, que tinha 300 e poucas pessoas, o navio naufragou. As 3 meninas morreram, a mulher escapou. Outras pessoas escaparam também. Imediatamente ele partiu, foi encontrar-se com a mulher depois de ter recebido um telegrama. Ele foi informado pelo capitão do navio, foi mais ou menos aqui, que o navio que levava a sua família naufragou. Ele voltou para a cabine e ele compôs um hino só em toda a sua vida. E o hino que ele compôs foi: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valei-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só alguém cheio do Espírito Santo comporia esse hino, que até hoje nos emociona. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos pedir a Deus que nos encha com seu Espírito. Deus tenha misericórdia de nós. Deus amado, obrigado por esse momento de reflexão na Tua Palavra, sobre o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Nessa hora nós te clamamos, Senhor, que o Senhor nos encha com Teu Espírito. Ó Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida há tantos anos, assim como o Senhor fez com tantos aqui presentes, enche, Senhor, quem está aqui buscando nesse momento. Enche agora, Pai. Batiza com Teu Espírito. Faz com que essa igreja seja cheia do Teu Espírito e colabore com a expansão do Teu reino nessa terra, até que o Senhor venha. Seja com milagres ou sem milagres. Seja com a pregação do Evangelho, falada ou cantada. Ó Deus, seja financiando os missionários que vão plantar novas igrejas, aqueles povos que nunca ouviram falar o Teu nome. Seja compondo hinos como esse, acalentando aqueles que sofrem, ajudando aqueles que estão passando necessidades, orando pelos que os perseguem. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Assim como o Senhor fez no passado, com todos esses exemplos que eu mencionei aqui, e muitos outros, assim como o Senhor tem feito ao longo da história do cristianismo, nos enche ao ponto de, mesmo na mais profunda dor, nós possamos cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pai, derrama do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Ó Senhor, muitas vezes temos olhado só para a terra,
e nos esquecido do céu. Temos amado o mundo, que a Tua palavra diz que não deveríamos fazer, Senhor. Mas não amado a Tua vinda, que a Tua palavra nos ensina a fazer. Dá-nos hoje uma nova consciência de amar mais a Tua vinda do que a nossa própria vida, Senhor. Pai, quebranta o nosso coração. Seja também com os outros pastores que irão pregar hoje aqui, ao longo do dia, Senhor. Seja com o Valber, com o Ídolo e com a liderança dessa igreja, Pai. Com aqueles que estão desanimados, reanima-os com o Teu poder, com o poder do Teu Espírito, Senhor. Se houver alguém doente no nosso meio, cura nessa hora, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Derrama a Tua glória no nosso meio, Senhor. Sobre aqueles que ainda duvidam de uma segunda obra da graça. Se houver alguém que nessa hora esteja duvidando, confirma com o Teu Espírito, Deus, que o Senhor é capaz de fazer, que é o que a Tua palavra ensina. Enche de novo aquele que já foi cheio, Senhor. Traz para mais perto aquele que está longe, Deus. Aquele que está em casa agora, vendo televisão, poder estar aqui, Senhor. Reaviva, Deus. Reanima. Derrama de novo, Senhor. Constrange. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, que esse dia seja um dia marcante para todos nós, Senhor. Ó Deus, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.